Deus. Quero passar a palavra para o pastor Rafael. E permaneçamos com esse coração quebrantado e contrito, que continuemos a pedir ao Senhor, a clamar ao Senhor, que nos encha da sua graça, que nos encha do seu Espírito, que possamos clamar a Deus, para que venha nos alcançar com o seu poder, com a sua misericórdia, e assim, a cada dia fazer abundar em nós a sua vontade, a sua palavra. E eu convido você a abrir a sua Bíblia em Atos, capítulo 2. Seguiremos meditando a respeito da igreja que vive, ou que anda no Espírito. E este é o tema da mensagem de hoje, a igreja que anda no Espírito. E nós precisamos orar, nós precisamos buscar ao Senhor, para que a cada dia, a cada instante, a cada momento da nossa vida, possamos nós andarmos em Espírito, sob o total controle e dependência do Espírito Santo de Deus. Atos, capítulo 2, do versículo 42 ao 47, a palavra do Senhor, ela nos diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Amém? Meus queridos, amados, você internauta, você que nos acompanha pelo YouTube, participa conosco deste culto no seu lar, que Deus fale ao seu coração nesta noite, assim como também fale ao nosso coração, que aqui no templo nos encontramos. Estamos, meus irmãos, meditando aqui em Atos. Lucas vem nos mostrando até aqui a promessa, o cumprimento da promessa de Deus na vida da igreja, aquilo que Jesus havia prometido no capítulo 1. Neste capítulo 2, a promessa de Cristo, ela foi cumprida. Então nós vemos e falamos, inclusive, nesses últimos domingos, a respeito do Pentecostes, falamos a respeito da experiência da igreja no Pentecostes, a descida do Espírito Santo. Lucas nos descreve a respeito dessa descida do Espírito Santo sobre a igreja, sobre o remanescente de Cristo, aqueles 120 irmãos que estavam e formavam a igreja no período então da ascensão de Cristo aos céus. E então, meus irmãos, esses poucos irmãos, esses 120 irmãos, estavam reunidos orando. E neste momento em que eles estavam reunidos na presença de Deus, buscando ao Senhor, o Espírito Santo então desce, cumprimento da promessa de Deus. E
Agora, uma vez esse Espírito Santo descido, esse Espírito Santo tendo descido sobre a igreja, Lucas vai nos mostrar neste texto, agora o resultado, a consequência de uma igreja que está cheia do Espírito Santo. Nos versículos anteriores, Lucas vai nos mostrar o Espírito Santo descendo. O Espírito Santo, então, descendo sobre a igreja. Agora ele nos descreve as evidências, os resultados de quando a igreja ela está cheia desse Espírito, revestida do poder do Espírito Santo. E a primeira, meus irmãos, a primeira evidência de uma igreja que anda no Espírito, de uma igreja que está cheia do Espírito, é uma igreja perseverante. Essa é a primeira evidência que percebemos aqui no texto. E essa perseverança, essa igreja cheia do Espírito Santo, ela será uma igreja perseverante. E essa perseverança, ela se caracterizará na doutrina, na perseverança da doutrina, na perseverança dos ensinamentos da palavra de Deus, que no caso aqui, a doutrina dos apóstolos. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que persevera na palavra, é uma igreja que persevera nos ensinamentos de Cristo, é uma igreja, meus irmãos, que se mostra ensinável, uma igreja que está disposta a aprender a palavra de Deus, uma igreja que está disposta a querer conhecer a Deus, e só conhecemos Deus mediante sua palavra. Deus está revelado nas Escrituras, Deus está revelado na Bíblia Sagrada, e é aqui na Bíblia que a igreja ela pode conhecer Deus, é aqui na Bíblia que nós podemos conhecer Deus e nos firmar neste conhecimento. Então, uma igreja que está cheia do Espírito, uma igreja que anda no Espírito Santo, é uma igreja que procura perseverar no conhecimento da palavra. E nós vemos, então, o Espírito Santo, aqui em Atos 2, ao descer sobre a igreja, nós nos voltamos lá a João, Evangelho de João, capítulo 16, Jesus ele vai nos mostrar ali naquele capítulo 16, que o ministério do Espírito Santo era vir ensinar, guiar, conduzir, instruir a igreja em toda a verdade. E qual é a verdade? Jesus nos declarou que Ele é a verdade, Ele é o caminho, Ele é a vida. Jesus nos declarou que Ele é a verdade, que a palavra de Deus é a verdade. Então, a igreja que anda no Espírito, a igreja que está cheia do Espírito, é uma igreja que persevera na verdade. Então, queridos irmãos, o Espírito Santo desceu. O Espírito Santo agora seria o professor. O Espírito Santo seria agora o mestre sobre a vida da igreja. Os discípulos andaram 3 anos sendo instruídos por Jesus. Os discípulos andaram 3 anos sendo guiados por Jesus, instruídos por Ele, capacitados por Ele. Uma vez Jesus retornando ao Pai, Ele diz: eu enviarei o Espírito, e Ele irá instruir e guiar vocês em toda a verdade. O Espírito Santo veio, então os discípulos entenderam, agora o Espírito Santo, Ele será o nosso mestre, o Espírito Santo será o nosso instrutor, será o nosso guia, neste momento, nessa sequência de vida cristã. E aí, queridos, o Espírito Santo assume o papel de instrutor, o Espírito Santo assume agora o papel de ensinar a igreja. Então, uma igreja perseverante na doutrina, uma igreja cheia do Espírito, uma igreja que anda no Espírito, ela está aberta a ser instruída por esse Espírito, ela está aberta a ser ensinada por esse Espírito.
Então, amados, é uma igreja que ora, é uma igreja que busca conhecer a verdade, é uma igreja que está sujeita, submissa aos ensinamentos do Espírito Santo. Então, amados, precisamos neste tempo estar com os nossos ouvidos atentos à doce voz do Espírito, ao ensinamento do nosso mestre, do nosso professor, o Espírito Santo. Ele vai nos guiar, Ele vai nos instruir, Ele tem feito isso desde o Pentecostes, e o fará até Jesus voltar. Mas não apenas o Espírito Santo ensinava, os apóstolos também ensinavam, os apóstolos instruíam a igreja, os apóstolos ensinavam a igreja, lá em Atos 6, mais na frente, nós percebemos que em um momento que há uma confusão, um conflito dentro da igreja, por conta da distribuição dos alimentos, da ação social, há um questionamento por parte de alguns irmãos, que algumas viúvas estavam sendo deixadas de lado, e foram inquirir os apóstolos em relação a isto. Eles então instituíram, consagraram diáconos sobre a igreja e alertaram: esses homens cheios do Espírito Santo, homens escolhidos por Deus, eles ficarão com esta função, o cuidado social, a assistência à igreja, porque nós continuaremos a nos dedicar à oração e à pregação da palavra, ao estudo da palavra. Então, meus queridos, os apóstolos também, eles ensinavam a igreja, eles instruíam a igreja, eles discipulavam, capacitavam aquela igreja. E não apenas eles, mas à medida em que esses irmãos eram instruídos pelo Espírito Santo, instruídos pelos apóstolos, ensinados pelos apóstolos, eles estavam aprendendo, eles estavam crescendo espiritualmente, eles estavam amadurecendo na sua fé. E mediante o amadurecimento, mediante a maturidade cristã que eles estavam adquirindo, mediante o crescimento espiritual que eles estavam obtendo, alcançando na sua caminhada cristã, eles também capacitavam aqueles que chegavam. Eles também ensinavam, discipulavam os novos que iam chegando. E esse, meus irmãos, é o papel da igreja de Cristo. A igreja dos dias de hoje precisa ser uma igreja ensinável. A igreja dos dias de hoje precisa ser uma igreja que esteja sensível ao ensinamento do Espírito Santo. Uma igreja que esteja sensível à instrução do Espírito de Deus. Precisa também se submeter não apenas ao Espírito Santo, mas se submeter à sua liderança. Deus tem levantado pastores, levantado missionários, levantado líderes dentro das igrejas para ensinar, capacitar os irmãos. E os irmãos precisam submeter-se, sujeitar-se às suas lideranças também, porque Deus tem levantado esses homens e mulheres para guiar o seu povo nos dias de hoje. Então, meus queridos, a igreja que anda no Espírito é uma igreja perseverante na doutrina, mas não é apenas uma igreja perseverante na doutrina. Essa igreja que anda no Espírito é uma igreja também perseverante na oração e na adoração. O texto nos diz aqui que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Queridos irmãos, a igreja ela precisa viver em comunhão. Não vou afundar agora esse assunto, porque será o próximo ponto. Mas a comunhão da igreja, quando a igreja ela vive em comunhão, essa comunhão expressa, meus queridos, não apenas o cuidado mútuo
de uns para com os outros, mas principalmente ela expressa o culto conjunto entre nós. O culto coletivo, quando a igreja ela está em comunhão, o culto ele é diferente. A vida de oração da Igreja de Cristo precisa, meus queridos, ser viva, ser atuante. A gente percebe aqui que quando Lucas destaca que estes irmãos, que esta igreja, ela perseverava no ensinamento, ela perseverava na comunhão, estava junto, a gente vai ver daqui a pouco. Ela perseverava no partir do pão, que vamos ver lá junto com a comunhão, perseverava nas orações. A gente vai ver aqui o capítulo 3, por exemplo, a cura do paralítico que estava na porta do templo. O texto vai nos descrever que Pedro e João estavam indo ao templo na hora da oração. Estavam indo para a hora da oração, que era 3 horas da tarde. Isso nos confirma o que Lucas diz aqui anteriormente, que eles perseveravam na oração. Ou seja, essa nova igreja, essa nova classe de cristãos, esses seguidores de Jesus, não estavam mais observando os rituais dos judeus, dos sacrifícios. A ida ao templo, a ida a estar no culto judaico, era com o fim orar, buscar ao Senhor, estar em intimidade com Deus. Então, queridos, a igreja ela precisa dessa coletividade, desta comunhão na oração, na busca, que por sinal, se não me falha a memória, hoje faz 15 dias, foi um dos pontos da mensagem. A igreja ela precisa ser unânime na oração, ou seja, ela precisa orar em uma só voz, ela precisa estar junta em um propósito, em um objetivo. Nós precisamos estar unidos em busca ao Senhor, em buscar a presença de Deus. Então, por exemplo, se queremos andar cheios do Espírito Santo, se queremos andar no Espírito, se queremos experimentar um avivamento, é tempo da igreja se unir em oração, é tempo do povo de Deus orar. Não é esperar que o pastor ore, e que o pastor vire madrugadas orando, que o pastor jejue, e algo aconteça aqui dentro. Nós não fomos chamados, meus irmãos, para sermos meros espectadores em cultos. Nós fomos salvos para cultuar, não para sermos espectadores na adoração, não para sermos espectadores na prática do culto. A gente percebe, meus irmãos, que esses irmãos, eles estavam juntos na oração e no partir do pão. E a busca, essa busca deles, vai nos revelar, essa prática de vida cristã deles, vai nos revelar 2 aspectos, que era o culto formal e informal. Ou seja, eles iam ao templo, era o culto formal, e o culto informal era o culto de casa em casa. Eles iam ao templo para orar, estavam juntos no templo, no culto formal, como nós estamos aqui, buscando ao Senhor juntos, formalmente, em um culto solene, mas também iam ao culto informal, estavam de casa em casa buscando a Deus, não se limitavam apenas ao templo, não era suficiente o culto do templo, precisamos mais, queremos mais, então vamos às casas, vamos estar juntos de casa em casa, buscando a Deus.
É o que estamos, meus queridos, no tempo de hoje, com a igreja multiplicadora, querendo não apenas um culto solene, um culto formal no templo, mas queremos mais. Queremos estar mais tempo juntos na presença de Deus. Queremos momentos de maior comunhão na presença do Senhor. E esta busca, ela se estende além do templo, ela vai para os lares. Aqueles irmãos separavam tempo para buscar a Deus. E o outro aspecto, meus irmãos, além do culto formal e informal, o outro aspecto no culto desta igreja é que era um culto alegre e reverente. Eles cultuavam a Deus com alegria e com reverência. O culto na igreja do Senhor precisa ser um culto alegre. Veja que o versículo 46, ele vai encerrar aí dizendo o seguinte: e eles partiam o pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Ou seja, era com exultação, uma alegria exultante, uma alegria transbordante, e a singeleza de coração era com sinceridade, com o coração íntegro. Eles estavam com o coração por inteiro na presença de Deus. Um culto sincero ao Senhor. Meus irmãos, o nosso culto, ele precisa ser um culto majestoso, um culto celebrante, um culto vibrante, um culto alegre. Nós temos N razões para isto, porque o culto da igreja primitiva era um culto exultante, um culto alegre e um culto reverente. Porque, meus irmãos, esta igreja, ela tinha vivenciado, há poucos dias, Deus havia dado o seu Filho para estar no meio deles. Jesus esteve com eles durante 3 anos e meio. Jesus esteve ensinando, instruindo, abençoando a vida deles. Agora o Filho de Deus volta ao Pai, e o Pai envia o Espírito Santo. Jesus partiu, mas o Espírito veio, o Espírito Santo veio. Então, meus irmãos, o culto desta igreja, o culto na vida desses irmãos, era um culto vibrante, era um culto alegre, porque eles tinham motivos. Nós tivemos o Filho de Deus que veio ao mundo para nos salvar. Agora o Espírito Santo foi enviado para habitar em nós. Não tenho por que estar triste, não tenho por que prestar um culto morno, não tenho por que prestar um culto desanimado. Meus queridos, o nosso culto, a nossa prática de culto precisa ser uma prática de culto majestosa. É inadmissível em uma igreja cristã que o seu culto seja um culto enfadonho. É inadmissível. Isso é um absurdo. Porque, meus irmãos, nós não estamos cultuando a um Deus morto. Nós não estamos cultuando a um objeto. Nós estamos cultuando ao Deus vivo. Aquele que deu o seu Filho para morrer numa cruz por nós. E em seguida enviou o seu Espírito para estar em nós. E o Espírito, o fruto do Espírito é alegria. O fruto do Espírito é alegria, meus irmãos. É paz, é amor. Então, amados, uma igreja que anda no Espírito, uma igreja que está cheia do Espírito, ela não pode estar no seu rosto, e principalmente no momento de um culto, está triste, abatido, um culto frio, um culto enfadonho, um culto, meus irmãos, morno. Não pode, porque o Espírito é alegria. Então você tem que estar aqui cantando alegremente. Você tem que estar cantando como que o seu Espírito quer voar de dentro de você. Porque nós temos N motivos para isto.
A igreja do Senhor Jesus, ela precisa estar alegre. Ela precisa estar transbordando da alegria do Senhor, porque o Espírito Santo habita em nós. E aí, meus irmãos, esses aspectos, eles vão mostrando de fato o que vocês estão ouvindo hoje. Ouça, meus irmãos, e vá fazendo a sua autoavaliação, porque eu já fiz a minha quando eu preparei essa mensagem. Precisamos nos avaliar se realmente nós estamos cheios do Espírito Santo. Tudo que você está ouvindo agora, vá avaliando a si mesmo. Não fique pensando em quem não está aqui. Não fique pensando, essa mensagem era para fulano. Não, é para você. É para você que está ouvindo esta palavra. É para você que está em casa acompanhando esta mensagem. Deus está falando conosco. Vamos nos avaliar e ver se de fato nós estamos cheios do Espírito Santo. Temos perseverado na doutrina, temos sido fiéis à palavra, temos estado com o coração aberto para aprender com esta palavra. Essa é uma característica de uma igreja cheia do Espírito, de uma igreja que anda no Espírito. Temos, meus irmãos, orado constantemente. Temos, meus amados, tido uma vida ativa de oração. Temos orado diariamente. Temos nos empenhado para estar juntos em oração, buscando a Deus, buscando ao Senhor em um propósito. Essa é uma outra característica. Temos, meus queridos, prestado um culto a Deus cheio de alegria. Temos cultuado ao Senhor com alegria. É outra face de uma igreja que é cheia do Espírito. O culto dela é alegre, o culto dela é vibrante. A gente vê hoje em igrejas que para uma pessoa dar um amém, o pregador é capaz de se avessar, de virar pelo avesso para conseguir arrancar um amém da igreja. Crentes que vêm para a igreja e dormem em berço esplêndido, como se está em uma cama, em um quarto com ar-condicionado e alguém fazendo cafuné na cabeça. Então, meus irmãos, será se de fato nós estamos cheios do Espírito? Será se de fato nós somos uma igreja que anda no Espírito? Uma igreja, meus queridos, que anda no Espírito, é uma igreja unificada, é uma igreja que vive em comunhão. Agora nós vamos entrar nesse assunto. É uma igreja unificada, é uma igreja que vive em completa comunhão, em completa unidade, meus irmãos. E o que o texto vai nos mostrar aqui é que essa igreja, o versículo 42 e o versículo 44, é que eles estavam juntos. Estar em comunhão, meus irmãos, é justamente a igreja que compartilha, que tem tudo em comum, que tem algo em comum, ter algo que se assemelhe, que se encaixe, que se aproxime. Jesus, lá em João 17, a oração sacerdotal de Jesus, Jesus está intercedendo pela igreja, pelos discípulos ali presentes e pelos discípulos que ainda se converteriam. Por exemplo, nós hoje estamos naquela intercessão de Jesus. Nós fomos alcançados por aquela intercessão de Jesus. Jesus, quando orou ali em João 17, nós também estávamos naquela oração dele. Ele estava orando por nós também. E a oração dele, ele roga ao Pai para que nós sejamos um, como ele e o Pai o são. E aí eu lhe pergunto, meu amado, então essa oração de Jesus pela unidade da igreja, a igreja que anda no Espírito, ela está
dentro dessa oração de Jesus. Ela está vivendo a resposta, ela é a resposta da oração de Jesus. Ela vive em unidade. Aí eu lhe pergunto, a igreja dos dias de hoje, ela anda no Espírito? A igreja dos dias de hoje é uma igreja unificada? A igreja dos dias de hoje, ela tem tudo em comum? A igreja dos dias de hoje, ela vive em total comunhão? Responda no seu coração. Hoje, meus queridos, nós temos muitos conflitos no meio de nós. Hoje nós temos inseridos no nosso meio inveja, partidarismo. Aquele capítulo 1 lá de 1 aos Coríntios, onde a gente encontra pessoas ali dizendo, eu sou de Paulo, outro eu sou de Apolo, ou eu sou de líder tal, eu sou de líder tal. É a realidade das igrejas hoje. Pessoas que seguem um líder, pessoas que seguem outro líder. Quando chegamos em uma igreja aqui local, pessoas que amam, respeitam e se submetem ao seu pastor, mas há outros que aborrecem. Estou aqui porque não posso tirar. Mas olha para o pastor atravessado, fala mal do pastor, trai o pastor. A primeira oportunidade que tiver, derruba o pastor. Isso eu estou falando só a respeito do líder. Mas vai muito mais do que isso. O cotidiano entre nós, as mesmas divisões. Quantos de nós não somos encontrados durante o dia falando mal do nosso irmão? Quantos de nós somos achados diante de... E não sou eu que ouço não, meus irmãos. Aquele que está com os olhos atentos e os ouvidos, vê tudo isto. Falamos mal uns dos outros. Ficamos observando o comportamento uns dos outros. Igrejas divididas. Pessoas divididas em si mesmas, competitivas, ficam disputando espaço, sente inveja do outro que está ocupando um lugar, e você queria aquele lugar, mas a pessoa já está, então você fala mal dele, você se volta contra ele, você até ora para que ele se dê mal na liderança, porque não é você que está lá. Então não quer que ele prospere, não quer que dê certo o trabalho dele. Vai articular para que dê tudo errado. Essa é uma faceta de uma igreja que anda cheia do Espírito. É uma faceta, é uma face de uma igreja que anda no Espírito. Não, meus irmãos. A igreja que anda no Espírito é uma igreja unificada. É uma igreja que está em comunhão. A igreja, meu amado, que está em comunhão, a igreja que vive em comunhão, a igreja que é a resposta da oração de Jesus, onde ele disse, eu rogo a ti, ó Pai, que eles sejam um, como eu e tu somos um. Esta foi a oração de Jesus, para que nós fôssemos um. Quando nós formos a resposta desta oração, tenha certeza, meus queridos, que nós teremos como resultado a igreja que vive em comunhão, a igreja que vive em unidade, ela terá como resultado avivamento, ela terá como resultado milagres, ela terá como resultado conversões no meio dela, ela terá como resultado, meus queridos, ajuda aos necessitados, o socorro aos necessitados. Uma igreja que anda em espírito, meus queridos, é uma igreja que realmente o poder de Deus está sobre ela. E é uma igreja diferente. É uma igreja totalmente diferente. É uma igreja que ela não é soberba, ela não é gananciosa, ela não é possessiva, ela não é egoísta ou egocêntrica. O que a gente vê aqui, por exemplo, no versículo 45, diz o texto aí que eles vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo entre todos. Eles tinham tudo em comum, o que é meu é seu, meu irmão.
Nenhum no meio deste rebanho passava necessidade. Porque na hora que um tinha pouco, os outros que tinham mais, vendiam o que tinha para abençoar a vida daquele que não tinha. Era uma igreja, meus queridos, que a vida social era semelhante, era assemelhada. Ninguém estava abaixo do outro, estavam todos em um mesmo padrão. Diz, meus irmãos, João Crisóstomo, quando ele escreveu a respeito da comunhão nesta igreja primitiva, ele disse o seguinte: aquilo, ou seja, se referindo à igreja, era uma comunidade angelical, não considerava exclusivamente deles. Uma das coisas que possuíam, imediatamente foi cortada a raiz dos males. Ninguém acusava, ninguém invejava, ninguém tinha ressentimentos, não havia orgulho, não havia desprezo. O pobre não sabia o que era vergonha, o rico não conhecia a arrogância. Por isso que ele diz, era uma comunidade angelical. Porque o coração daquela igreja, daqueles discípulos, estava limpo, vazio de todo, como ele diz, a raiz de todo o mal foi cortada. O mal foi arrancado pela cepa. E aquela igreja, então, ela pôde experimentar de uma vida e de uma intimidade com Deus. De uma comunhão, meus irmãos, que marcou a sua geração, marcou aquela sociedade, aquele povo que vivia ao redor. Uma igreja, meus irmãos, que anda no Espírito, ela é também uma igreja cheia do temor a Deus. Versículo 43. Lucas diz o seguinte: em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Em cada alma havia temor. O sábio Salomão, lá no capítulo 1, ele nos diz que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Você quer começar sendo sábio, quer ser inteligente, comece temendo a Deus. É o que ele diz, o princípio, o primeiro passo de alguém que é sábio é aquele que teme a Deus. E temer a Deus, meus queridos, significa reverenciá-lo. Significa prestar reverência, não é ter medo. Não é ficar com medo dele. Eu tenho medo do que ele pode me fazer. Não. Temor é reverência. E aí é um outro ponto que nós também somos falhos. Nós temos também falhado bastante nisto, a reverência a Deus. Nos falta a reverência ao Senhor. Nos falta esse temor a Deus. Este zelo pelo nome de Deus, este zelo pela palavra de Deus. Nós servimos a Deus, talvez até de uma maneira mais desprezível do que os ímpios, os que servem a deuses estranhos. A gente vê religiosos servindo aos seus deuses, com mais temor do que a nós, igreja, que servimos ao único Deus. Percebe-se, meus irmãos, pela própria prática de culto, como nós cultuamos a Deus, como nós nos comportamos na prática de culto. Por exemplo, agora nós estamos cultuando a Deus, mas na era digital, na era de celulares, não é difícil, a gente que está aqui de púlpito, olhando para todos vocês, de enxergar um amado irmão, vez por outra, no momento da mensagem, pegar o celular e dar
uma consultada no WhatsApp, de pegar o seu celular, passar uma mensagem, passar um recado. Afinal, você está na presença de quem mesmo? Na presença do pastor? Na minha presença, meu irmão, ainda é uma falta de respeito, mas aí você faz e não vai sofrer nada. Agora, na presença de Deus, cultuando a Deus, eu vou me distrair com o celular, eu vou me distrair olhando para uma pessoa, olhando como o irmão veio vestido, vou olhar se ele repetiu a roupa do domingo passado. A mulher vai olhar se como é que está a outra, está maquiada, está penteada. Afinal de contas, que tipo de culto você está prestando e a quem nós estamos prestando este culto? É o que eu disse agora há pouco, quando falei da adoração. O culto é enfadonho. Você veio prestar um culto a quem? Se você, meu irmão, vem com o intuito, com o objetivo de adorar a Deus, de dar ao Senhor a glória devida ao seu nome, se você vem com o objetivo de adorá-lo, bendizê-lo, render graças ao nome dEle, nada aqui vai chamar a sua atenção, senão a adoração a Deus. Você não vai fazer outra coisa aqui, senão adorar. Sorrir, se alegrar diante de Deus, chorar na presença de Deus, glorificá-lo, bendizê-lo. O temor, meus irmãos, o temor a Deus vai nos levar justamente à verdadeira prática de culto. E por que então essa prática de culto, ela está defeituosa, ela está com falhas, ela está com problemas? Porque o nosso culto está sendo prestado de maneira falha, de maneira errada, porque nos falta conhecimento. A verdade é que a gente volta para o primeiro princípio, o primeiro ponto, a perseverança na doutrina. A igreja de hoje, meus irmãos, é a igreja nesses 2 milênios, nesses 2000 anos de história, a igreja dos nossos dias é a igreja que está tendo mais facilidade a acesso à Bíblia. A igreja dos nossos dias, a geração atual, é a geração que está tendo mais facilidade de ter contato com a revelação da palavra de Deus. E por incrível que pareça, é a geração que menos conhece Deus. É a geração que está com todo o conteúdo na mão, com toda a revelação na mão, assim, ó. Há um clique, aqui, há um clique, somente um clique. Aonde você estiver, a sua Bíblia ficou em casa, mas ela está aqui, está no seu celular. Você tem toda a Bíblia no seu celular, a revelação de Deus no seu celular. A hora que você quiser, aonde você estiver, você pode ter acesso à Bíblia, estudar a Bíblia, ler a Bíblia. Mas aí o que é que nós vemos hoje? Uma geração que não gosta de ler. Já não gosta de ler. Já não gosta de estudar secularmente, quanto mais ler a Bíblia. Não é obrigatório, eu não preciso, eu não tenho uma obrigação, um compromisso de escola para receber um diploma no final. Não tem nada que me obrigue. Aí a igreja lança uma campanha de oração, lança uma campanha de leitura da Bíblia, aí a gente que está na liderança tem que estar lá. Meu irmão, olha, você não fez sua leitura. Meu irmão, olha, você está atrasado, você tem que postar a sua leitura. E ainda é pouco isto, a gente ainda tem que chegar e alguém dizer lá, ó, tira do meu nome daí porque eu não quero participar dessa maratona, não. É uma geração que não gosta de ler a Bíblia. E se eu não leio a Bíblia, eu não conheço Deus. Se eu não conheço Deus, como eu vou servi-lo? Como eu darei a Ele adoração? Como eu irei prestar adoração a quem eu não conheço? Como eu irei confiar em quem eu não conheço?
Então, meu irmão, se você não conhece Deus, nos seus momentos de dificuldade, sabe o que é que você vai fazer? Você vai correr para a igreja, para pedir aos irmãos: ore por mim, clame por mim, faça jejum por mim, interceda por mim, entre no campo de guerra por mim, porque eu não sei. Eu não conheço esse Deus que vocês dizem que responde oração. Eu não tenho experiência pessoal com Ele. Eu nunca vivi uma resposta de oração. Aí é um crente manco, quando não é paralítico, tetraplégico na vida espiritual. Por quê? Não conhece Deus, não estuda a Bíblia. Então, meus irmãos, a nossa geração é uma geração irreverente, é uma geração que não teme Deus, é uma geração que não conhece Deus. Por isso que os nossos cultos são cultos frios. Os nossos cultos parece que a gente está pregando para um público que está longe, um público que não nos ouve, um público que a voz chega ao seu ouvido, mas não desce ao coração, porque é uma geração que falta intimidade com Deus. Uma igreja cheia do Espírito, uma igreja que anda no Espírito, meus irmãos, é uma igreja que está cheia de temor. É uma igreja que vive tomada de temor a Deus. O judeu conhece Deus e ele teme tanto a Deus que o nome de Deus é Yahvé, mas nenhum judeu pronuncia o nome de Deus. Nenhum judeu chama Deus de Yahvé. Por isso que surgiu Adonai. Quando diz Shalom Adonai, que Adonai é Senhor. Ele se dirige a Senhor para não dizer Deus, Yahvé. E eles não falam por temor, por saberem quem é Deus. Meus irmãos, por que é que vocês acham que aqui o versículo 47 diz o seguinte: louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo? Por que é que vocês acham que aquela comunidade, a geração não cristã, estava simpatizando com a igreja? Por que que vocês acham que a comunidade estava se encantando com a igreja? E nesse sermão de Pedro, aqui nos versículos anteriores ao que nós lemos, 3.000 pessoas se convertem em uma única pregação. Por quê? Uma igreja cheia de temor, e o temor a Deus, meus queridos, foi evidenciado com milagres, com sinais, com prodígios. Aquele povo, aquela sociedade não cristã, estava vendo naqueles 120 discípulos as mesmas coisas que viram em Jesus. Estava vendo nesses homens os mesmos milagres, o mesmo sobrenatural acontecendo como aconteceu na vida de Jesus. E porque a igreja de hoje, ela não consegue impactar a sociedade, porque a igreja de hoje, ela não está conquistando a simpatia da sociedade. Por quê? Aonde está o sobrenatural de Deus em nós, meus irmãos? Aonde está o sobrenatural de Deus na nossa vida? Muito pelo contrário, o que temos de crente caloteiro, o que temos de crente dando mau testemunho lá fora, sai agora aqui da igreja de Bíblia na mão, ou vem com a Bíblia na mão, posando de crente. Aí vai para a igreja, estou indo para a igreja, internado, todo arrumado, posando de crente. Aí quando é amanhã, vai cair na trambicagem, na prostituição, no trabalho, é o pior funcionário, dando mau testemunho.
como é que uma geração desta vai impactar a sociedade? Muito pelo contrário. Você é crente? Você é crente? Assim? E ser crente é desse jeito? É, meus irmãos, o que nós estamos conseguindo arrancar das pessoas. São essas expressões. Ser crente é assim? É desse jeito que é ser crente? Então, meus irmãos, nos falta o temor. E sem temor não há poder. Quando a igreja teme a Deus, essa igreja ela aprende a se dobrar. Como o missionário Agenor fala, essa igreja ela anda de joelhos para não levar rasteira do diabo. A igreja que teme a Deus, ela anda de joelhos. Ela anda prostrada, com o rosto em terra, com o rosto no pó. É uma igreja, meus irmãos, que o poder de Deus é evidenciado, a glória de Deus vai ser evidenciada. Você não precisa declarar que é crente, o mundo vai ver que você é crente, pelo seu comportamento, pelas suas atitudes, pela maneira de você andar, pela maneira de você se vestir. O que nós temos de crente na sensualidade, o mundo está adentrando a igreja, meus irmãos. O mundo está adentrando ao nosso meio. Jovens sensuais, as roupas sensuais, a moda está nos forçando a ser sensuais. Eu vou comprar uma calça, eu tenho a maior dificuldade. Tem lojas que eu nem consigo comprar. Porque quando eu vou vestir uma calça jeans, é difícil entrar na perna, a calça colada eu não quero. Eu não tenho calça para homem, não. Que as calças tudo coladas, desenhando o corpo. Força você a ter um padrão de vida que você não quer e você não é aquilo. Então, meus irmãos, nós precisamos ter postura e não aceitar que o sistema do mundo nos molde, porque Paulo nos ensinou o contrário, Romanos 12:2. E não vos amoldeis ou conformeis com este mundo. Não tomem a forma do mundo. Antes, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. A igreja não pode se amoldar ao sistema do mundo. Meninas com roupas sensuais, roupas decotadas. É capaz, se der um vacilinho, os seios aparecem. Até mulheres casadas. Aonde nós vamos parar? E aí a gente vai posar de crente ainda. A gente ainda quer posar de crente, de santidade. Com a sensualidade, com o espírito de pombagira aparecendo para tudo que é lado. Nós temos que repreender. Temos, meus irmãos, se eu professo uma fé, se eu professo Jesus como meu Salvador, eu preciso ter um comportamento diferente do mundo. Eu preciso ser diferente do mundo. E a igreja, ela vai transformar o mundo pelo poder de Deus existente nela. O Lucas vai nos mostrar aí no final que a igreja que anda no Espírito, meus irmãos, é uma igreja missionária. Olha o que acontece ali, o que Lucas diz. E o Senhor acrescentava almas todos os dias àquele rebanho. Não é a igreja que converte, é Deus, é o Espírito Santo. João 16, Jesus diz, o Espírito Santo, ele convencerá e converterá o mundo. É o Espírito Santo que vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. A missão da igreja qual foi? Atos 1:8, testemunhar, dê testemunho. Viva o Evangelho, pratique a palavra. Testemunhe da palavra por onde você andar. O converter é obra do Espírito Santo. Não compete a mim e a você converter ninguém. Ore, testemunhe para esta pessoa. Viva a palavra dentro de casa.
Porque muitos familiares estão tendo dificuldade de se converter? Falta testemunho dentro de casa. Como é que o marido vai se converter se a esposa não dá, que é crente, não dá testemunho? Como é que a esposa vai se converter se o marido dentro de casa não dá testemunho? Como é que os pais vão se converter se o filho que se declara crente tem uma vida de dualidade? É um crente fajuta. É o crente Raimundo, um pé na igreja e o outro no mundo. Como? Como a família se converte? Como, meus irmãos, nós podemos esperar conversões se não há testemunho? Não tem como. O princípio bíblico está sendo interrompido, está sendo quebrado. Jesus disse: primeiro, vocês vão receber o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Aí eu lhe pergunto, o poder do Espírito está sobre você? Se está sobre você, meu irmão, agora o seu próximo passo. Jesus diz: e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Então, eu recebo o poder e vou testemunhar. A igreja está vazia do Espírito. Nos falta o poder do Espírito. E por nos faltar o poder do Espírito, o nosso testemunho está também deficiente. Não está acontecendo. Consequentemente, não há conversões. Que possamos, meus irmãos, entender que o primeiro princípio é a igreja, ela precisa se encher do Espírito. A igreja precisa orar. E quando eu digo a igreja, não fique esperando, eu só vou fazer quando todo mundo fizer. Não, eu falei isso domingo passado. Quando eu falo igreja, eu estou falando você pessoalmente. Eu estou falando para mim mesmo, eu estou fazendo isso. Quando eu oro pelo avivamento da igreja, meus irmãos, eu estou pedindo a Deus que eu seja avivado. Eu estou pedindo a Deus que primeiro Ele me avive. Quando eu oro pedindo a Deus que gere no coração da igreja consciência de pecado e arrependimento, eu oro primeiro por mim. Eu peço, eu tenho pedido, eu tenho chorado e pedido ao Senhor que me mostre os meus pecados, que me mostre o mal que ainda está enraizado dentro de mim, para que eu me arrependa e confesse. Porque não adianta eu ensinar aqui a vocês e dizer a vocês que tem que orar por avivamento se eu não buscar. Quando eu digo à igreja, então você precisa orar. Quando você orar pelo avivamento da igreja, ore primeiro pelo seu avivamento. Porque quando você orar, meu irmão, como eu estou orando, quando nós orarmos individualmente, o fogo vai pegar. Se cada palito riscar, é uma chama acesa, meu irmão. Uma fogueira só se acende quando é riscado um palito de fósforo. É uma chama pequenininha. Mas aquela fogueira, ela depende dessa pequena chama para que ela seja acesa. Para que uma igreja seja acesa, um palito tem que ser riscado. E eu tenho assumido esse compromisso diante de Deus. Mas eu lhe chamo, meu irmão, não deixe eu sozinho. E eu sei que eu não estou sozinho, porque eu sei que tem irmãos que estão fazendo isso. Então eu já tenho consciência que eu não estou só, e eu louvo a Deus por isso. Mas eu quero ver toda a igreja nessa postura. Cada um de nós entendendo, assumindo o compromisso. Senhor, eu quero ser esse palito que vai acender a fogueira. A fogueira é a igreja. Eu quero ser esse palito que o Senhor vai usar para acender a igreja. Ore e peça ao Senhor que lhe risque, meu irmão, que acenda a chama em você. E a fogueira vai fumegar o fogo necessário. O Espírito vai nos encher de poder da sua presença. E aí, meu irmão, pode ter certeza, conversões virão. Não se preocupe que sua família vai ser arrastada, sua família vai vir chorando para a presença de Deus, porque o poder de Deus vai estar em você. O poder do Espírito Santo vai estar em você. Você, meu irmão, por onde passar, você vai exalar o perfume de Jesus. Você vai sair cheirando a Cristo.
Você vai sair refletindo a imagem de Cristo. Por onde você passar, tudo vai ser diferente. Porque a presença de Deus, ela está em nós. Que o Senhor nos abençoe. Que o Espírito Santo aqueça o nosso coração. Que o Espírito Santo nos trate. Que o Espírito Santo nos purifique. Que o Espírito Santo nos limpe e nos avive para a glória de Deus. E que essa igreja seja uma igreja que ande no Espírito, seja uma igreja que esteja cheia do Espírito. E eu quero orar com você, meu amado, porque após essa oração estaremos encerrando a nossa transmissão e em seguida faremos a ministração da ceia do Senhor. Vamos orar. Ó Deus, bendito Pai, obrigado por esta noite que estamos aqui em Tua presença. Te agradecemos, ó Todo-Poderoso. Louvamos, glorificamos e bendizemos o Teu nome por termos o privilégio de estar aqui dando ao Senhor adoração, dando ao Senhor louvor, dando ao Senhor exaltação, porque, ó Pai querido, o Senhor é santo, vivo e poderoso. Pai, enche o nosso coração de temor. Nos dá, ó Deus, temor, ó Pai, pelo Teu nome. Nos dá temor à Tua palavra. Deus, encha o nosso coração de reverência, para que, ó Pai querido, aprendamos, ó Deus, a estar diante do Senhor. Aprendamos, ó Deus, a cultuar ao Senhor. Nos ensina, Espírito Santo. Queremos aprender, Espírito Santo, a dar-te adoração. Queremos aprender, Espírito Santo, a andar em Tua presença, a andar em conformidade com o Teu ensinamento. Ensina-nos, Espírito de Deus, guia-nos em toda a verdade. Ensina-nos, ó Pai amado, para que possamos ser uma igreja viva, uma igreja, ó Deus querido, transbordante do Teu Espírito, transbordante do Teu poder. Faz em nós, ó Pai amado, esta igreja, ó Pai querido, cheia do Teu poder e da Tua unção. Abençoe a vida de cada um de nós e fala conosco todos os dias. Nos desperta a orar, nos desperta, ó Deus, a meditar na palavra, nos desperta a dedicar tempo ao Senhor, em nome de Jesus, amém. Que Deus assim nos abençoe, que Deus te abençoe, meu amado irmão, por participar conosco dessa transmissão. Próximo domingo, aliás, próxima quarta-feira, estaremos aqui para cultuar ao Senhor, e eu convido você a estar conosco, quarta-feira às 19h30, para adorar ao nosso Deus. Que Deus te abençoe, te guarde e lhe conceda uma semana de paz.